O bom é quando o próprio Espírito, ele vai conduzindo aquilo que ele deseja, né? E o tema da nossa palavra de hoje é: encha a casa, Espírito, baseado em Atos 2. Eu fui ali com a Aninha e eu perguntei: Aninha, você viu o meu esboço? Você viu o que eu estava fazendo para fazer essa oração agora? E ela disse: não, mãe. Eu falei: é o próprio Espírito. Eu acredito que o Senhor nos chamou hoje para uma noite, como profetisa Rosa tem falado, de rededicação. O Senhor está nos chamando a uma vida onde a nossa vida possa ser cheia do Espírito. Amém? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele já habita em nós. Mas nós queremos e desejamos, e é o que o Senhor deseja, que nós vivamos na plenitude do Espírito. Então hoje nós vamos voltar um pouquinho a uma história que é tão conhecida nossa, que é a nossa cara. Na verdade é o que nós desejamos nos tornar e estamos caminhando para isso, até que a gente amadureça. Mas é muito importante, e eu gosto quando o Senhor ele faz isso. Quando nós estamos no caminho e Ele para um pouquinho para nos trazer lembretes ao nosso homem interior. E eu gostaria de te convidar para ouvir esta palavra de uma tal forma onde você já não estivesse desligado da palavra porque já conhece, porque já ouviu várias vezes, mas que pelo contrário, na verdade, o seu homem interior esteja muito aberto para aquilo que o Senhor precisa ativar novamente nesta noite. Trazer uma revivificação, um reviver de algumas coisas no nosso interior em relação à nossa amizade com o Espírito Santo. Amém? Nós queremos nos tornar uma casa de amigos. Nós queremos ser amigos do Senhor. Nós queremos ser aqueles onde Ele pode compartilhar os seus segredos. Não é isso? E para que Ele compartilhe os seus segredos, é necessário que a gente se importe com os desejos do coração dEle. E para que a gente se importe com os desejos do coração dEle, é que eu vejo que o Espírito está nos trazendo hoje para nós relembrarmos sobre o derramamento do Espírito, sobre a busca daquela igreja, né? Onde ali aconteceu o nascimento da igreja, a busca daqueles irmãos pelo Espírito Santo, e a gente também ver os efeitos desse derramar. Vamos lá? Então, nós vamos, abra aí Atos 2, do 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Posso ler? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? O primeiro tópico que nós vamos falar, quando a gente está lendo aqui sobre Atos de 2, 1 ao 4, nós vamos ver e perceber que um grupo de irmãos estavam ali reunidos num só lugar, mas eles estavam reunidos porque eles estavam esperando uma promessa. Então, o primeiro tópico é a promessa do Espírito Santo. E vamos lá em Atos 1, versículos 4 ao 8. Atos 1, do 4 ao 8. A promessa
do Espírito Santo. Diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de quem? De meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles estavam reunidos ali porque havia a promessa do Espírito Santo. O derramamento, como nós vemos aqui, é uma promessa do Pai. Nós também encontramos a profecia, o profeta Joel, e isso está em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, também havia profetizado sobre o derramamento do Espírito. O próprio Jesus, quando ele estava se despedindo, e aí a gente encontra no Evangelho de João, ele vai dizendo que ele iria voltar para o Pai, ele voltaria para o céu, mas ele enviaria quem? O Espírito Santo, o Consolador. E ele vai falando com os discípulos e ele diz mais. Ele diz que faria isso porque ele não os deixaria órfãos. Pela oração, inclusive, pela fala de Jesus aos seus discípulos, acerca do envio do Espírito Santo, do derramamento, do Espírito, ele já está revelando, irmãos, uma guerra que, na verdade, essa guerra não aconteceu apenas com os discípulos ali. Mas é uma guerra que acontece e acontece de vez em quando no nosso interior. Uma guerra entre paternidade e orfandade. Jesus estava dizendo, e naquele momento os discípulos não compreendiam. Eles não sabiam ainda o teor de tudo que o Senhor estava falando para eles. Mas mesmo nós, já sabendo a história completa, sabendo que ele enviou o seu Espírito, mas ele voltará. E o Espírito, na verdade, ele traz e ele faz com que é um espírito de adoção, que nos livra de escravidão e medo. Muitas vezes nós nos vemos travando uma batalha no nosso interior em relação à orfandade. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor está nos chamando, e é esse o desejo. Ele, na verdade, nos reuniu como povo seu, um povo santo, um povo exclusivo. Ele nos reuniu em família, para que nós pudéssemos experimentar a paternidade do Pai de uma forma completa. E nós precisamos lembrar disso. Então, o derramamento é uma promessa do Pai, mas o derramamento também, dentro desse tópico sobre a promessa do Espírito, ele é fruto de uma espera obediente. Porque nós lemos aqui que foi falado a eles, Jesus falou que eles tinham que ficar como? Ficar onde? Em Jerusalém. Talvez, exato, e olha, em Jerusalém talvez fosse o lugar onde eles não gostariam de ficar. Lembraria e para eles poderia trazer a sensação de quê? Derrota, fracasso, desesperança.
Mas é no cenário de onde parece que aconteceu tudo isso, é nesse cenário que Cristo, Ele quer ser revelado e o Espírito é derramado com todo o poder e autoridade. É nesse cenário. E Ele pede para que eles não se ausentem dali. Nós falamos, né? E vocês podem colaborar comigo, irmãos. Pentecoste, ele tem um significado de 50º dia. 40 dias depois da ressurreição de Cristo, depois que ele ressurgiu, ele ficou no meio dos seus discípulos, tendo aparições para deixar bem claro de que ele tinha ressuscitado. E na ascensão, quando ele está subindo, ele fala isso: ficai em Jerusalém. Eles ficaram lá até que, não é isso? Uma espera, até que. Não era apenas o ficar, tinha um modo também. Até que fossem revestidos do poder do alto. Na verdade, eram para eles estarem ali, esperando, e é uma obediência, né, irrestrita àquilo que o Senhor falou, mas também não era um ficar de uma forma qualquer, era ficar de uma forma já com um coração perseverante, até que o Senhor fizesse o quê? Cumprisse o que Ele tinha dito, até que eles fossem revestidos do poder do alto. Irmãos, eu vou parar um pouquinho só para a gente pensar em algo. Todos nós carregamos palavras, e nós temos palavras coletivas. Na verdade, nenhuma palavra mais que você recebeu, ela é sua sozinha. Ela faz parte do povo que você se identifica. Nós precisamos lembrar disso. Então, existem palavras que nós carregamos e que têm sido faladas para nós. Será que nós estamos na postura desses nossos irmãos que estavam esperando o derramamento do Espírito? Eu vou abrir só um parêntese, só para a gente parar um pouquinho. No tipo de coração, de oração perseverante, com unanimidade, cheios de expectativa e certeza de que o Senhor cumpriria o que Ele falou. Porque muitas vezes nós estamos falando algo, mas nós estamos vivendo de uma forma diferente da qual nós falamos. Nós dizemos que acreditamos nas palavras, mas muitas vezes nós não temos cultivado essas palavras em intercessão, essas palavras em unanimidade, até que o Senhor faça com que essas palavras se manifestem aqui na terra, como Ele já decretou nos céus. Sabe o que é maravilhoso? É que quando a gente olha a ascensão, irmãos, o Senhor subindo, né? Jesus, né, subindo, a gente vê ali aquele ponto de convergência onde céu e terra agora se tornam um para nós. Sabe, esse chamado à integralidade para nós vem a partir de quem o próprio Cristo faz, porque na verdade agora, com a nova vida que nós temos em Cristo, esse chamado é isso, é para uma vida integral, onde nós só podemos dizer que somos comunidade profética, não é porque existe barulho, não é porque existe movimento, não é porque nós pulamos e cantamos aqui, apesar de ser extraordinário e ser impossível alguém que é cheio do Espírito não responder aquilo que o Senhor deseja. Porque mesmo que seja no seu cantinho ali, quietinho, mas se está com o coração todo voltado para o Senhor, vai ter experiências extraordinárias e vai dizer o que o Senhor falou. Você consegue entender isso? É impossível desfrutar da presença do Espírito e não reagir, não responder aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está fazendo.
Mas muitas vezes nós falamos, mas nós não vivemos. Nós dizemos que cremos com a boca, mas isso não se manifesta nas nossas vidas. E o Senhor, Ele está nos chamando a atenção para isso. Aquela promessa também do derramamento do Espírito é resultado da expectativa de uma vida de poder. Será que o Senhor pode encontrar em nós uma comunidade com fome da presença dEle? Será que o Senhor pode encontrar uma comunidade sedenta pela presença dEle? João 7, irmãos, lá no versículo, eu acho que 38 e 39, o Senhor, Ele promete rios de águas vivas fluindo do nosso interior. Sabe o que é isso? Olha, de dentro para fora, Michele, rios de água viva, um transbordar do Senhor, vida que se manifesta em nós e por meio de nós. Mas será que Ele pode nos encontrar como essa comunidade que deseja o poder do alto? E esse poder do alto, poder para quê? Primeiro, para nos livrar de qualquer tipo de medo. Lembra que nós estamos falando dos discípulos que estavam ali. Existem alguns teólogos que dizem que eles estavam ali com medo e desesperançados. Existem outros que dizem que eles estavam ali trancados, mas com o coração era cheio de expectativa, esperando o cumprimento. E eu gosto disso. Mas eu sei que o poder do Espírito veio sobre nós e nós precisamos desejar esse poder do alto, Gustavo. Sabe por quê? Para Ele nos livrar de todo jugo, quebrar o jugo de escravidão de medo. O medo nos inibe, o medo nos paralisa. É um poder também para fazer com que os nossos olhos, eles sejam tirados apenas de uma especulação quanto ao futuro. Uma especulação quanto ao futuro no sentido de eu quero conhecer apenas o futuro, mas isso não ser manifesto numa ação. Porque lembra, eu vou completar o pensamento que eu tinha começado. Nós só podemos dizer que somos uma comunidade profética se nós fluímos no poder do alto, mas nós manifestamos isso em ações. Esse poder do alto vai nos livrar do medo. Esse poder do alto vai fazer com que a gente encarne as palavras. Esse poder do alto vai nos levar a um lugar onde nós vamos perdoar, nós vamos amar o diferente de nós, onde nós vamos ser capacitados a amar até o inimigo. Porque a promessa fala disso, com os samaritanos. Então esse poder do alto é para que a gente tenha ousadia em nos tornarmos cartas vivas para proclamar a palavra. Pregar a palavra com a boca, mas também com a vida inteira. Esse poder do alto, é por isso que nós precisamos desejar o poder do alto. Porque o Senhor quer derramar, Ele derramou e hoje Ele ainda continua fazendo o mesmo convite para que a gente viva uma vida cheia do poder do alto. Para que a gente viva uma vida cheia do poder. Diga assim comigo, cheia. Será que o Senhor pode te encher e me encher? Porque muitas vezes nós estamos cheios tanto de nós mesmos. Uma vida cheia do poder do alto vai fazer com que a gente desapegue desse plano terreno, de uma vida terrena. Uma vida cheia do poder do alto, irmãos, vai nos tornar mais família uns com os outros. Vai nos dar mais vontade de nós nos relacionarmos uns com os outros. Porque é impossível, Rafa, amar a Deus e não amar o próximo. Esse poder do alto não nos faz nos sentirmos mais espirituais, porque nós temos manifestações de poder. Não, na verdade Ele nos leva para aquele lugar de humildade, onde nós vamos servir e amar os nossos irmãos e até aqueles que são diferentes de nós, mas por quem o próprio Deus, Ele também morreu. Amém?
Vocês estão entendendo comigo? Segundo tópico, a busca pelo Espírito Santo. Primeiro, o derramamento. Segundo, a busca pelo Espírito Santo. Irmãos, nós lemos, havia unanimidade de oração. Nós lemos lá em Atos 2 que todos, diga comigo, todos, não eram apenas os apóstolos. Depois você vai dar uma olhadinha em Atos 1 e você vai ver que tinha, né, os apóstolos, tinham outros irmãos, a família de Jesus, mas todos, o Espírito foi derramado sobre todos. E todos ali estavam unânimes de oração. Além da unanimidade, havia perseverança. Diga comigo, perseverança. Olha que o Spurgeon diz: como esperar o Pentecoste se nem ainda fomos despertados para orar? Como esperar o avivamento se ainda nem fomos despertados para falar com Deus? Primeiro vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração, só depois vem o Pentecoste. Nenhum despertamento espiritual acontece sem ser precedido por oração. É por isso que eles estavam ali 10 dias, até que poderia ser 10 dias. O Cléo hoje nos lembrou que sábado, ontem, fez 60 dias que ele tinha iniciado o propósito de oração às 5h30 conosco. Aí eu fui olhar hoje, Cléo, o nosso faz 74 dias. Nós estamos há 74 dias orando, irmãos. Mas nós estamos nos gloriando disso? Não, nós queremos o quê? Desenvolver uma cultura de oração. Porque orar para nós é respirar. Orar para nós é uma relação, é um convite. Como é que nós vamos nos relacionar com aquele que nós dizemos que é o nosso amado? E nós estamos sendo transformados, sim ou não, irmãos? Durante esses dias, o Senhor tem feito algo no nosso interior. Ele tem nos despertado. O fato é que quando um povo se ajunta em concordância, em unanimidade e com esse coração perseverante, algo acontece. Terceiro lugar, irmãos, o derramamento do Espírito. Esse derramamento do Espírito, ele foi um fenômeno do céu. Ele não foi produzido, ele não foi fabricado, ele não foi um ensaio. Eles estavam ali clamando ao Senhor, e o Senhor, Ele mesmo, respondeu. Ele veio e cumpriu a promessa. E a gente vai ver, versículo 2:2, de repente veio do céu um som. Esse evento, ele foi audível. Ele atraiu o povo para ouvir a palavra. Um som. Lendo ali vendo a palavra, ela fala de ecos, que é como se fosse o barulho de um estrondo do mar. Usada essa palavra lá em Lucas 21. Não foi um barulho só. Sabe o que eu estou falando? Eu fico imaginando, irmãos, a beleza que foi isso. A beleza daquela casa ser cheia. Sabe, o som. Porque veio o som, né? Como de um vento muito forte. Eu moro no 6º andar. Quando vem um vento muito forte, sai um fantasma, parece. Um assobio. Gente, não é? O som do vento. E olha, o vento vem como um símbolo do Espírito Santo, que ele aponta para a liberdade. O Espírito sopra onde ele quiser, onde ele quer.
sobre quem Ele quer. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele faz esse movimento, o Espírito ele é misterioso, ninguém pode domesticá-lo, ninguém pode colocá-lo numa caixinha, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai. E por causa disso, nós também somos assim. Sabe, homens e mulheres sementes, onde o vento pode nos levar para onde ele quiser. E a gente não vê a hora, irmãos, de o vento fazer isso, ó, sabe? E soprar uns de nós para o lugar onde Ele mandar. Ele já está fazendo isso no nosso dia a dia, não é? Mas especificamente para uma obra missionária, nós oramos por isso. Essa comunidade é uma comunidade que espera isso. E ela espera porque o Senhor já falou conosco sobre isso. Então veio um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de quê? Fogo. O que o fogo faz? O fogo, ele ilumina, ele aquece. O fogo, ele se alastra, sim ou não? É assim, irmãos. Por que nós precisamos ser uma comunidade cheia do Espírito? Porque é a palavra do Senhor, a vida. Porque palavra eu não estou dizendo apenas do livro. Eu estou falando da palavra encarnada. Essa palavra, desculpa, ela precisa ser alastrada aqui na nossa região. Amém? É por isso, né, nós precisamos entender isso. O fogo também purifica. Nós precisamos ou não precisamos de purificação? Precisamos que o Senhor nos purifique nas intenções. Precisamos que o Senhor purifique os nossos olhos. Nós temos clamado a Ele, Senhor, dê-nos olhos para ver. Dê-nos ouvidos para ouvir. E nós precisamos de sentidos purificados para ouvi-lo. Aqui a gente percebe que a ação do Espírito... a ação do Senhor, né, quando o Espírito foi derramado, foi totalmente contrário ao que aconteceu lá em Babel. Lá em Babel, aquele povo estava rejeitando o Senhor. Aqui, eram pessoas que estavam esperando obedientemente a promessa do Senhor se cumprir. As línguas naquele tempo de Babel, lá da Torre de Babel, não eram inteligíveis. Aqui não precisou de interpretação, cada pessoa ali ouviu na sua língua materna a proclamação da palavra. Lá em Babel, quem estava no centro, quem era? O homem. Queria, né, um tributo ao homem. Aqui estava sendo anunciada as grandezas do nosso Deus. E cada um ali ouviu aquilo que estava sendo dito. O derramamento do Espírito, ele traz uma experiência pessoal de enchimento. E hoje nós paramos aqui para te fazer essa pergunta. Você pode falar da experiência que você tem com o Espírito Santo? E eu vou aumentar um pouquinho a pergunta. Eu acredito que cada um de nós pode falar de uma experiência que teve com os dons proféticos, uma experiência que teve na misericórdia, o Senhor, Ele fez algo, né, por você e manifestou isso. Mas o que eu estou perguntando mesmo é se o seu coração ainda continua aquecido e queimando por Ele, como desde que foi o que o divino estava cantando e ministrando aqui, algumas vezes ele interviu, não foi? Se o nosso coração está queimando como da primeira vez. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro do nosso coração tem que ter um clamor. Senhor, nos livra de uma vida cristã comum. Não é nem vida cristã, né? Porque vida. Nos livra de uma vida vazia, sem significado.
uma vida sem relação contigo, uma vida onde a gente viva o dia e a gente não te perceba. A gente para e sabe, Rocha, para ver o Senhor só na hora do almoço, quando a gente vai dar graças pela comida. Irmãos, dar graças pela comida é bom? É, mas é muito pouco. Porque a ideia do dar graças não é por aquilo que Ele fez, é por quem Ele é. Então nós precisamos saber disso. Viver um dia todo onde a gente só perceba o Senhor lá no final, irmãos. Será que isso reflete uma vida cheia do Espírito só quando a gente vai dormir? E a gente já está tão cansado que a gente só diz boa noite, Senhor, muito obrigada. Mas não podemos nos levantar de manhã também, porque de manhã nós já nos levantamos bem apressados. E aí nós não conseguimos ter o tempo para Ele, nós só dizemos, bom dia, Espírito, muito obrigada. Irmãos, o Senhor, Ele quer mais de nós. O Senhor quer uma entrega completa. Vamos nos levantar, irmãos, como uma comunidade, de um exército, sabe, de um homem coletivo. Nós não queremos ser um exército de um homem só. Nós não queremos ser um exército de muita gente. Nós queremos ser um exército, Senhor, é isso do Senhor, um exército de um homem coletivo onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Existe um clamor do Espírito para que a gente desperte. E o Senhor está falando hoje, desperta, em nome de Jesus. Saia da sonolência espiritual. Em quarto lugar, irmãos, está bem pertinho de terminar, a gente percebe que a pregação ali no poder do Espírito, que tipo de pregação é essa? É uma pregação cristocêntrica. Porque logo depois a gente vai ver Pedro falando, pregando, e ele vai falar sobre a morte. Ele vai falar sobre a ressurreição, ele vai falar sobre a exaltação de Cristo, ele vai falar sobre a promessa de derramamento do Espírito sobre toda a carne, ele vai falar que o Senhor Jesus vai voltar novamente. É uma pregação onde é Cristo que é revelado. Não é uma pregação mais para nós mesmos. Essa comunidade, irmãos, vocês sabem disso. Essa comunidade é uma comunidade que vai sempre estar apontando para o Senhor. E se por acaso nós estivermos desalinhados com a vontade dEle, um ao outro vai ser lembrado, nós vamos lembrar daquilo que o Senhor falou para nós. Sabe por quê? Porque Ele deseja que uma comunidade, nós não estamos falando apenas de Itameon, nós sabemos que existe comunidade de cristãos também sinceros, mas que querem que o nome de Jesus seja louvado e adorado. Amém? Porque existe, e é sobre isso. Não é mais uma pregação onde o homem está no centro, mas é uma pregação para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, em nome de Jesus. E em quinto e último lugar, a vida cheia do Espírito Santo. 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente
os que iam sendo salvos. Essa é a vida cheia do Espírito. Essa é a vida que o Senhor deseja para nós como uma comunidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem compromisso com a doutrina, ela tem compromisso com a palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem profunda comunhão, sabe, os irmãos se amam, os irmãos gostam de estar juntos, os irmãos aqui, nós como família, partilham, gostam de estar nos lares uns dos outros. Entendem, não é comunhão que uma diversidade do outro, uma diversidade do Jonas não é mais a diversidade dele, é nossa a diversidade. Porque nós estamos vivendo de uma maneira entranhada, né? Uma comunidade cheia do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, com alegria. Ela bane do seu meio a murmuração, irmãos. Ela bane do seu meio o descontentamento, sabe, aquilo que parece que nunca satisfaz, em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito, para que o teu homem interior seja fortalecido, haja um batismo de contentamento, peça para o Espírito ele vai te ensinar. Foi sobre isso que o Senhor Jesus disse. Ele seria aquele que nos ensinaria todas as coisas. Paulo diz que ele aprendeu a ser contente. Aprendeu, pode ser desenvolvido, irmãos, pelo, poder do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que tem a simpatia dos homens. E ela experimenta a bênção do crescimento. E essa bênção do crescimento, irmãos, pode vir o crescimento numérico, mas é um crescimento que é para dentro. É o encher desde lá do início, lá no Éden, o ser cheio, é encher-se dele, é ser tomado completamente o interior. É sobre isso, o próprio, poder do Espírito vai trazendo plenitude em nós. E traz significado, traz propósito, para que a gente possa ser sal, a gente possa ser luz, a gente possa ser perfume derramado, perfume de Cristo, a gente possa ser boca de Deus, a gente possa chegar e dizer: isso aqui não está no ordenamento correto, nós clamamos por justiça. Mas também a gente possa ser instrumento de graça, onde a gente diz: está aqui, isso está errado, mas revelar a Cristo e dizer: vem, porque o Senhor te ama. É dessa forma, irmãos, e é isso que o Senhor deseja. Ali depois do Pentecoste, aqueles irmãos foram para um novo nível de glória. E aquilo que aconteceu ali é o que o Senhor deseja que aconteça todos os dias. Que a nossa casa, aqui, a nossa casa física, essa cidade, a nossa casa, de uma casa para todos os lugares. Porque o Espírito, ele trouxe isso, As fronteiras foram ampliadas. Não era mais agora, ninguém mais fica de fora. Todos têm acesso a Cristo. Todos têm acesso ao Senhor. É sobre isso, irmãos. Essa promessa, ela continua para os nossos dias.